Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração nessa noite, desde o dia que o pastor pediu para eu estar ministrando, para eu estar pregando, mais uma vez. Eu tenho orado e tenho pedido um direcionamento do Senhor para uma mensagem, para esse tempo, para a nossa igreja, né? E não é fácil pregar aqui, porque todas as mensagens são muito boas e os pastores têm feito um excelente trabalho. Mas o Senhor me direcionou a algo em que alinhou com a nossa semana. Eu já vou aproveitar, eu sei que no final vai ter o aviso. Quantos se lembram que essa é a semana da nossa conferência? Eu não sei quantos estão empolgados, porque Deus, vocês tiveram um pouquinho da amostra aqui, hoje, do que Deus, da manifestação, queridos, que nós teremos nesses 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Serão dias assim, irmãos, é algo que a gente ouve bastante, né? Eu tô assim, eu vou estar facinho, se ninguém me derrubar, eu caio sozinho. Então assim, eu quero chapar mesmo na presença do Espírito Santo, no que Deus tem para fazer. Eu creio que nós viveremos e nós veremos coisas aqui nesses dias que o nosso olho nunca presenciou. Eu creio que nós testificaremos de um poder, em um nível, em uma atmosfera, em uma proporção que a gente ainda não provou. Mas, se eu posso assim dizer, eu quero, através dessa mensagem de hoje, eu quero abrir o caminho. Sexta-feira o pastor Frank e a chapa vai esquentar aqui, então eu quero aproveitar. E se eu tenho isso, né, se eu tenho essa condição de abrir o caminho, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. E o tema dessa mensagem é entregando o controle ao Espírito Santo. Então, através dessa mensagem, eu quero trazer ao seu coração uma mensagem que de certa forma te confronta, que mais te confronta do que te empodera, mas é uma mensagem que eu quero que o seu coração esteja aberto para ser preparado para as grandes coisas que o Senhor vai fazer você viver na sua pessoalidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e receber essa mensagem. E é uma mensagem muito simples, mas é uma mensagem difícil de ouvir, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem fácil de se entender e difícil de se aplicar. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, aleluia, aleluia, aí, glória a Deus. Vamos lá, versículo 14, se você quiser abrir, pode abrir a sua Bíblia, né? Tem que esperar um pouquinho. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, também já está projetado. O texto diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunhos ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós já podemos sentir a Tua presença nesse ambiente. É palpável o teu mover aqui, é notório a Tua presença e o nosso corpo já sente a Tua presença. Nós já podemos sentir a Tua presença. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor venha mover nos corações, que ninguém saia desse lugar com seus ouvidos tampados, que se alguém entrou aqui nesse lugar com seus ouvidos tampados, com seu coração fechado por Satanás, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que os ouvidos se abram e o coração se abra, em nome de Jesus, porque a Tua palavra vai ser ministrada, e a Tua palavra, ela tem poder para transformar, a Tua palavra tem poder para salvar e para libertar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, amém, amém. Queridos, eu quero, como eu disse, o tema dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre entregar o controle da nossa vida ao Espírito Santo. E eu quero um pouquinho contextualizar você aqui sobre como funciona a atuação do Espírito Santo em nós quando nós nos convertemos. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Ah, mentira. Quantos aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Aleluia. Querido, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, imediatamente você é selado com o Espírito Santo. Então nós temos o selo do Espírito Santo em nós, a partir do momento em que nós nos convertemos.
esse selo, ele nos torna filhos, como nós acabamos de ler aqui no versículo 15. Esse selo nos torna filhos por adoção de Deus, porque nós estávamos perdidos, mas quando nós aceitamos a Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, nós aceitamos a Ele, nós somos selados com o seu Espírito, com o Espírito Santo, e nós passamos a ser filhos de Deus e não mais criaturas. Então esse é o processo imediato que acontece na nossa conversão. Então lá no dia da sua conversão, não sei se você se recorda desse dia, foi o dia em que você foi selado com o Espírito Santo, você foi marcado com o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que esse é o início da caminhada cristã, é quando nós somos selados. Mas existe um outro processo que está lá em 1 Coríntios 6,11, coloca para mim fazendo favor, 1 Coríntios 6,11. Alguns de vós ereis assim, os versículos anteriores falam de pecados, né? Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então só esse versículo mesmo, então pode ver que as palavras estão separadas, justificação e santificação. A justificação, ela é algo imediato, a santificação é um processo, e é sobre esse processo que eu quero refletir um pouquinho com você, porque a santificação é um processo que vem a partir do momento em que você decide entregar as suas vontades, convicções, sentimentos, tudo aquilo que você acreditava ser certo, mas o Espírito te diz que é errado, tudo aquilo que você decide abrir mão, faz parte do seu processo de santificação. Então esse é um processo em que o Espírito Santo está conosco na nossa caminhada, nós somos selados, Ele habita em nós e Ele começa a nos convencer do pecado, daquilo que outrora fazíamos que era errado, hoje não fazemos mais por ser pecado, e a gente tem uma compreensão disso. Então, esse é o papel do Espírito Santo no processo da santificação. Mas o problema é que muitos chegam e levantam a sua mão, aceitam a Jesus, reconhecem o seu estado pecaminoso e momentaneamente aceitam a Jesus, e eles são selados, mas muitos param nesse início da caminhada cristã e não aceitam e não conseguem continuar no processo da santificação, e se acostumam somente com aquele início e acham que vir à igreja faz parte do processo. Com certeza faz, mas é muito além disso. E param no início da sua caminhada somente ali com o selo do Espírito Santo e não conseguem progredir e não vão avançando nesse processo de santificação. Nós não podemos nos acostumar somente com um pouco do Espírito Santo e nos conformarmos com gotas quando há um rio para ser derramado sobre nós, quando há um rio para nós sermos imergidos e mergulhados. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu querido, e preste atenção nisso, não é sobre o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto Ele tem de você. Você já parou para pensar que o quanto Ele tem de você? Quais são as áreas em que Ele domina na sua vida? O quanto o Espírito tem de você? Tem uma história que aconteceu há mais de 150 anos atrás, em uma conferência na Europa, uma conferência muito grande, teria alguns pregadores, e os organizadores dessa conferência decidiram convidar um pregador norte-americano, que estava varrendo a nação com um grande avivamento, e os participantes dessa conferência, alguns outros organizadores e outros queriam de fato ministrar nessa conferência, questionaram, porque há 150 anos atrás o único método de você se deslocar de forma continental era por navio, e isso demorava de semanas. E aí foram questionar os organizadores: mas será que tem necessidade de trazer? O que ele tem que nós não temos? Será que aqui na Europa também não tem bons pregadores? E aí veio o principal questionamento: será que ele é dono do Espírito Santo? E um dos organizadores disse: não, ele não é dono do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é dono dele. Então, e esse pregador é Dwight Moody. Certamente você já ouviu, às vezes o pastor Frank citar, porque ele foi um grande escritor, e até hoje as suas obras literárias têm movido o nosso coração pelo seu amor ao Jesus, pelo seu amor ao Espírito Santo.
Até hoje nós somos impactados por aquilo que ele viveu. Então, eu quero reforçar essa pergunta com você. O quanto o Espírito Santo tem de você, não é sobre o quanto você tem dele. O Espírito trouxe algo ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Lá no texto de Efésios, no capítulo 5, ainda nessa introdução, no capítulo 5, verso 18. É um texto que nós usamos muito para dizer, para usarmos contra a bebida, e de fato, nós pregamos abstinência. E se você não se abstém da bebida fermentada, da bebida alcoólica, você está pecando. Porque essa igreja, essa casa, prega sobre abstinência total. Mas eu quero que você reflita algo comigo. Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Algo que nós podemos entender é que uma pessoa, quando ela se embriaga com o vinho ou com a bebida, ela é dominada por quem? Pela bebida. Então quem tem o controle dela naquele momento, ela perde o controle da sua própria vida, ela perde o controle das suas ações, ela perde o controle dos seus sentimentos, ela perde o controle de tudo, ela perde o controle do seu reflexo. Mas Paulo, ele traz uma solução: mas enchei-vos do Espírito. Se nós pudermos pegar isso aqui, é basicamente assim: não sejam controlados pela bebida, sejam controlados pelo Espírito Santo. Então Paulo, ele vem, em Coríntios ele fala sobre isso, aos Gálatas ele fala sobre isso, aos Romanos ele fala sobre isso, aos Efésios ele fala sobre isso. Então Paulo, em todas as suas cartas, ele reforça que nós devemos ser controlados e guiados pelo Espírito Santo. Amém? Você está comigo? Está me entendendo? Amém. Agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no texto de Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. Diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos. Você pode colocar na NVI para mim, fazendo um favor? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O contexto aqui, queridos, preste atenção. O contexto é que o povo de Gálatas, a igreja de Gálatas, estava em um conflito interpessoal, eles estavam em discórdia. Não dá para saber exatamente o motivo. Lá no verso 15, fala que... Coloca o verso 15 para mim, fazendo favor. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, não há uma clareza do que estava acontecendo, mas certamente já estava acontecendo alguma coisa. Certamente havia um conflito, certamente havia um problema entre eles. E Paulo, ele traz uma solução muito clara: sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, entenda uma coisa, preste atenção aqui em mim. Se você não tem sido guiado pelo Espírito Santo, certamente você tem sido guiado pela sua carne. Não existe o meio termo. É muito legal o que fala no versículo 17. Coloca para mim, fazendo favor. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você não tem domínio. Ou é a carne, ou é o Espírito. Ou são as obras da carne, ou são as obras do Espírito. Ou é a sua carne que te controla, ou é o seu Espírito, ou é o Espírito Santo que te controla. Então você precisa, e eu quero convidar você a já começar a fazer uma leitura. Quem tem controlado você? Se é o Espírito Santo, se é o Espírito Santo, ou se é a sua carne. Eu quero te dizer que o maior exemplo de alguém que foi controlado pelo Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que Jesus é Deus, amém? Amém? Jesus é Deus. Fia aqui, meu Deus. Jesus é Deus.
Mas quando ele vem para a obra da salvação, para o plano perfeito de salvação, ele precisou se esvaziar da sua divindade, para sofrer como homem e para sofrer as mesmas tentações como homem. Mas eu pergunto a vocês, por intermédio de quem que Jesus fez as suas obras? Por intermédio de quem que Jesus cumpriu o seu propósito? Por intermédio de quem que Jesus curou? Por intermédio de quem que Jesus ressuscitou? Por intermédio de quem Jesus expulsou demônios? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Nós podemos ver lá em... deixa eu achar aqui. Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, ele fala sobre a profecia. Pode colocar fazendo favor? Eu vou só falando. Ele fala sobre a profecia do profeta Isaías, e ele se refere a si mesmo, que essa profecia fala sobre ele, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ou seja, o Espírito estava sobre Jesus, e o Espírito conduzia Jesus, não eram as vontades de Jesus. Nós podemos ver também lá, deixa eu achar aqui, em Mateus 4, no versículo 1, quando o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Fala uma coisa para mim: se o Espírito Santo te conduzisse para ficar 40 dias sem comer, para ser tentado, você iria? Entenda que às vezes a vontade do Espírito Santo não vai ser compatível com a sua vontade. Na maioria das vezes, até digo, a vontade do Espírito Santo, ela não vai ser compatível com a sua vontade. E na maioria das vezes a vontade do Espírito Santo vai te tirar da tua zona de conforto. Então, nós podemos ver isso acontecendo com Jesus. Mas o texto também diz, e só abrindo aqui um paralelo, só abrindo um parênteses, que até o pastor disse isso alguns dias atrás, que quando ele vai, ele é levado pelo Espírito Santo, mas quando ele volta no poder do Espírito Santo. Então, ele foi levado pelo Espírito Santo, mas quando ele volta no poder, para poder cumprir o propósito. E eu acredito que o maior exemplo de que Jesus abriu mão da sua vontade para cumprir o propósito, para obedecer ao Espírito Santo, foi quando ele estava no Getsemane e falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, meus amados, o nosso Senhor é o nosso maior exemplo de sermos controlados, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Outro exemplo que eu quero usar é no livro de Atos dos Apóstolos. Eu já ouvi diversas vezes que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque se você parar para ler o livro de Atos, a partir do capítulo 2, quando há o batismo no Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos, e Pedro se levanta e prega, a partir daquele momento, tudo que os apóstolos e os discípulos iam fazer era direcionado pelo Espírito Santo. Quem conduziu a igreja no livro de Atos foi o Espírito Santo. E eu digo a vocês, foi o momento em que a igreja mais cresceu. E aí entra um ponto muito importante. É que nós vemos que hoje as igrejas, a grande maioria não tem sido mais conduzida pelo Espírito Santo. Ele já não é mais o pastor supremo. Mas eu glorifico a Deus porque nessa casa, nesse lugar, quem tem o pastoreio supremo é o amado Espírito Santo. É Ele quem conduz. Então, meu querido, pode ter certeza que você está no lugar em que quem vai conduzir é o Espírito Santo. E por isso nós veremos coisas grandiosas acontecendo. Os nossos olhos estão para ver as grandes coisas que Deus irá fazer nesse lugar. Então, meu querido, compreenda que o período em que a igreja mais cresceu foi o período em que ela foi controlada pelo Espírito Santo. Quando a igreja saiu da mão do Espírito Santo e foi para a mão dos homens, do imperador, foi para a mão do clero, a igreja perdeu a sua força. Amém? Vocês estão comigo? Amém, aleluia. Estou caminhando. Não estou caminhando para o final, não vou nem falar isso, porque é mentira. Não estou caminhando não, se der acabar, acabou, senão não. Bom, vamos lá. E aí entra a grande pergunta: como ser controlado pelo Espírito Santo? Eu disse para você
usei alguns exemplos, falei sobre o texto de Romanos, falei sobre o texto de Gálatas, em que a igreja precisava ser direcionada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, e eles precisavam entrar sair desse conflito com a carne. Falei sobre Jesus e falei sobre os Atos dos Apóstolos. Você pode ver sobre os Atos, você pode ver lá no capítulo 10 de Atos, quando Pedro tem aquela visão. O pastor já pregou isso diversas vezes aqui, sobre a casa de Cornélio. E aí quando chegam os homens lá, o Espírito fala: vai com esses homens até a casa de Cornélio. Então assim, quando o Espírito também chama Paulo e chama Barnabé. Então, meus amados, nós como cristãos, o princípio da vida cristã é ser guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pela sua carne, o que te diferencia do mundo? Se é a sua carne que controla você, o que é que te diferencia das pessoas que estão lá fora? Eu te digo o que diferencia, só muda o fato de que você é um religioso. Você fala que você vem à igreja, você fala que você participa de uma igreja, que você participa de uma célula, mas as suas atitudes não condizem com isso. Você não é controlado pelo Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como ser controlado pelo amado Espírito Santo? O primeiro princípio que eu entendo é conhecer o Espírito Santo. Pode ser que você tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a partir do período que você aceita Jesus, o Consolador, o Conselheiro passa a habitar em nós. E muitas das vezes nós não conhecemos o Conselheiro, nós não conhecemos o Espírito Santo. E muitos cristãos ainda acreditam que o Espírito Santo ele é uma força, que o Espírito Santo é o menor dos três. Queridos, entendam que o Espírito Santo ele só aparece depois do Pai e do Filho, mas ele é Deus. São três subsistências de uma mesma essência. O Espírito Santo também é Deus. Então quando nós dizemos que Deus habita em nós, você está dizendo corretamente, porque o Espírito Santo também é Deus. E Ele é quem capacitou Jesus para cumprir as suas obras. Então você precisa primeiramente conhecer o Espírito Santo. Você só poderá ser conduzido por Ele quando você conhecer o Espírito Santo. E como eu conheço o Espírito Santo, aí entra o segundo princípio. Você precisa ser guiado você precisa ter relacionamento com Ele. E aí a gente entra naquela máxima, né, de que tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, e parece que virou jargão, né? Parece que a frase do crente é orar, ler a Bíblia e jejuar. Irmão, deixa eu te dizer, se você não está orando, se você não está lendo a Bíblia, se você não está jejuando, você tem grande chance de ter deixado a sua carne vencer. Há grande chance de que quem está vencendo essa guerra em você é a sua carne. E se você parar para analisar, e eu creio que você está fazendo essa autoanálise agora, você está vendo que em diversas ações, quem está comandando o seu coração é a sua carne. Então, meu amado, é impossível ser controlado, ser guiado pelo Espírito Santo, se você não tem relacionamento com Ele. Grava algo que eu vou te dizer. Você se assemelha com quem você se relaciona. Você se parece com quem você se relaciona. Existe a pesquisa de que, né, nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas a quem nós nos relacionamos. O Espírito Santo tem sido uma dessas pessoas que você se relaciona? Porque se não tem sido, certamente a sua carne é que está guiando você, é que está controlando você. Certamente as suas vontades estão controlando você. É algo muito forte isso. É pesado isso, mas se você não entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, você não vai ter êxito na sua caminhada cristã. Em algum momento você vai cair. Se o Espírito Santo não controlar a sua vida, em algum momento você vai cair. Irmãos, nós estamos vivendo no período de mais avanço tecnológico, de acessibilidades no nosso tempo. Nós temos vivido o tempo de maior expansão tecnológica e acessibilidade.
mas a gente está cada dia com menos tempo. A gente está cada dia mais engolido por um turbilhão de coisas. A gente está cada dia mais engolido por um turbilhão de tarefas, de coisas, de coisas para resolver, de problemas. A gente está cada dia mais engolido por isso. E a gente começa a entrar num ativismo no trabalho, para querer ganhar mais dinheiro, para resolver o problema. E a gente fala, eu vou ganhar mais dinheiro porque aí eu posso sair para descansar. Não existe nenhum problema nisso. Mas deixa eu te dizer algo. O descanso não é um lugar. O descanso é uma pessoa. É Jesus. Ele disse que para que nós lançássemos o nosso fardo sobre Ele e nós tomássemos o seu fardo que é leve e suave. O Espírito Santo é o conselheiro, é o ajudador, é aquele que vai conduzir você pelo melhor caminho. Entregue o controle da sua vida a Ele, querido. Eu quero concluir com 2 últimos pontos. Vou finalizar já. Agora eu estou acabando. Eu quero pedir 2 coisas para você. A primeira, entregue totalmente. Entregue totalmente. Porque não dá para entregar somente uma característica, um ponto da nossa vida. Não dá para entregar somente a área financeira e não entregar as emoções. Não dá para entregar somente o trabalho, mas não entregar a casa. Não dá para você entregar somente algumas coisas ao Espírito Santo. Ou é tudo ou é nada. Para de se enganar e achar que não, o Espírito Santo coloca as suas mãos sobre a minha finança, porque já tá tudo ferrado já. Coloca as suas mãos sobre a minha finança. Não, mas sobre as minhas emoções, eu nasci assim, eu cresci assim, irei ser sempre assim. Queridos, não, para de se enganar. Ou o Espírito Santo controla tudo, ou o Espírito... Não adianta você, em um negócio você é honesto, mas no outro você não é. Não adianta você achar que você engana o Espírito Santo. Não adianta você achar que você vai conseguir enganar o Espírito Santo, porque você engana a si mesmo. Entregue o controle da sua vida a Ele totalmente. Eu sei que deve ter áreas da sua vida. Entregue a sua vida sentimental ao Espírito Santo. Entregue o seu relacionamento ao Espírito Santo. Entregue o seu casamento ao Espírito Santo. Entregue os seus filhos ao Espírito Santo. Meus amados, quando nós entregamos tudo a Ele, nós nos tornamos pessoas melhores. Quando o Espírito Santo nos controla, nós nos tornamos um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa. Nós nos tornamos pessoas melhores, um líder melhor, um profissional melhor. Entregue tudo ao Espírito Santo. E por último, eu quero dizer, precisa ser uma entrega diária. Tem uma frase muito famosa de Martim Lutero que ele diz que: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Irmãos, é diariamente. A sua carne todos os dias vai lutar contra o seu espírito. Todos os dias a sua carne vai tentar lutar. Precisa ser diário, uma entrega diária. Talvez hoje você venha e entrega algumas coisas, mas amanhã você precisa fazer a mesma entrega. Não adianta pela emoção nós viemos e falar: Senhor, eu te entrego isso aqui, Senhor, eu te entrego esse pecado, Senhor, eu te entrego essa área da minha vida que eu não havia entregado, Senhor, eu te entrego tudo. Mas amanhã você não fazer essa entrega novamente. É uma entrega diária.